Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o papo vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai encerrar aqui a nossa jornada pelo Áureos, os Dançarinos da Lua. RPG nacional que a gente explorou aqui capítulo a capítulo, falando da lore, do sistema, de como é que funciona, tudo que é interessante para vocês conhecerem o jogo, terem aquela visão geral, né? Mais um livro que a gente zera aqui no canal, né? E um jogo que eu recomendo fortemente, porque eu acho que a possibilidade dele ser muito divertido e até instrutivo não deve ser desprezada. Então olha só, a gente vai, se você está chegando agora e perdeu os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Áureos para você acompanhar a série desde o início, né? Refrescar a memória, enfim, para a gente poder seguir adiante tranquilo. A gente está no último capítulo do livro, o capítulo 6, deixa eu mostrar aqui, com as ilustrações, claro, que vai tratar justamente das lendas, boatos e causos. Na verdade, esse capítulo, ele vai reunir diversas informações, ele vai funcionar tipo como um bestiário, que é justamente essa parte das lendas, ele vai trazer alguns ganchos de aventura, que são os boatos, e ele vai trazer uma aventura introdutória, que é o causo, né? Quem acompanhou aí os vídeos sabe que no linguajar aqui do Áureos, o causo é como eles chamam a história, né, que a gente vai jogar e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas seções do capítulo, começando, obviamente, pelas lendas, que vai ser tipo um bestiário, como eu disse, né? Então aqui a gente vai ter, basicamente, entidades que são espíritos da natureza, assombrações, lendas de diversas partes do país, né, que os seus personagens, né, que os jogadores podem encontrar ao longo das andanças deles por esse Brasil colonial fantástico. Justamente pela presença destas criaturas é que a gente tem aí o fantástico, né, na história. E aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se organizam aqui em termos de sistema, né, essas criaturas, porque assim, cada entrada vai ter um pequeno texto explicando o que é aquela criatura ou qual é aquela lenda e uma parte de mecânica de jogo. Mas nem todas funcionam exatamente assim. Então olha só, eu vou dar alguns exemplos porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então vamos começar aqui com a lenda do lobisomem. Olha só. Primeiro, se você reparar bem, tem dois losangos aqui do lado. Isso significa que o lobisomem, em termos de sistema, ele tem duas complicações. Então o narrador vai jogar sempre, ou inicialmente, né, naquele confronto, 2 dados para estabelecer a dificuldade que os personagens vão ter que bater. Caso eles consigam ir lidando, resolvendo as complicações, aí vai diminuindo para 1 dado e quando eles conseguirem resolver as duas, o obstáculo foi vencido, tá? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês desse início, né, explicando o que é o lobisomem, segundo aqui o cenário do Áureos. Então olha só. O lobisomem é o 7º filho de um 7º filho. Em noites de lua cheia, o homem transforma-se em criatura, um ser monstruoso, recoberto de pelos, olhos injetados e boca repleta de dentes famintos, e que passa a noite à caça de carne humana. Seu uivo congela a alma até do mais bravo dos homens, e seu fedor provoca vômito e náuseas, e suas garras são como navalhas. Que o lobisomem é uma criatura amaldiçoada, é certo. Que ele passa essa maldição com a sua mordida é apenas uma fábula. Ou seja, nesse pequeno texto, nesses 2 parágrafos aqui, ele já vai estabelecendo qual é a interpretação que o livro dá para aquela lenda, aqui no caso especificamente do lobisomem, tá? Então, o Áureos, como ele é um jogo extremamente narrativo, muita coisa ele vai te dizer ou te indicar qual é o caminho, mas ele não vai aí entrar nas minúcias de sistema. Por exemplo, ele fala aqui que o uivo congela até a alma e o fedor provoca vômito. Não vai ter um teste aqui, a menos que você, narrador, queira, para ver se os personagens vomitaram ou não, né? Então, enfim, tipo eu vejo dessa maneira, né? Mais para criar uma ambientação, um temor nos jogadores, do que algo que você efetivamente vai querer resolver ali nos dados. Se você quiser fazer dessa forma, beleza, né? Mas o livro ele não vai te dar muitas situações de sistema em relação a isso, porque olha só, perdão, na parte de sistema, o que ele fala do lobisomem? O lobisomem tem 2d8, aquilo que eu mostrei no início, né? Em sua pilha de dificuldade. Quais seriam essas complicações, segundo aqui o livro? As garras e o uivo amedrontador. Ele é imune a tudo que é de metal, exceto a prata. Para curar um ferimento causado pelo lobisomem, são necessários 2 dados dentro da roda ao invés de 1. Ou seja, ele vai estabelecer aqui algumas regrinhas básicas, mas não é aquela minúcia de sistema, todos os 30 mil testes que estão envolvidos aqui num possível confronto com o lobisomem. Ele vai deixar muita coisa a cargo da sua interpretação como narrador e diversas outras situações que vão surgir de acordo com o que os jogadores resolverem fazer. Então, eu acho que essa que é a graça dos jogos com essa pegada mais narrativa. Nem tudo está explicitamente explicado aqui no livro, justamente para você ter aquela margem ali de manobra para você criar, inventar, decidir de acordo com as ideias dos jogadores e etc e tal. Eu curto bastante essa pegada de jogo. Um outro exemplo para vocês aqui, de um sistema que é completamente diferente, inclusive, desse lobisomem, que não vai lidar com a questão das complicações, é o da Yara, olha, que vem logo depois aqui, ó. A lenda da Yara. Pode reparar que não tem aqui os losangos indicando quantas complicações a Yara tem. Então deixa eu ler para vocês aqui, olha só.
A Yara era uma guerreira, filha do pajé e conhecedora dos mistérios da natureza. Ela sabia imitar com perfeição todos os pássaros da mata. Por inveja, seus irmãos a sequestraram em noite de lua minguante e a atiraram no fundo do rio. Seu espírito ainda vaga entre as nascentes, onde ela assume a forma de uma bela mulher de cabelos lisos e seios desnudos e corpo de peixe. Então, assim, explica mais ou menos o que é a lenda, mas olha só o sistema. A Yara detesta intrusos em suas águas, especialmente homens. Seu canto é um ataque que força o alvo a entrar na água e vir em sua direção. O ataque não tem cura. O tom melancólico da canção não deixa a mente do afetado. Apenas o feitiço de um pajé ou a cura de Obaluayê são capazes de tratar esta sequela. Ou seja, em princípio, pelo que está aqui no livro, a Yara cantou, acabou o papo. Você, como narrador, pode dar uma chance para os seus personagens, caso sejam eles que estejam sendo encantados pela Yara, de fazer um teste ali de alguma coisa que você acha que vale a pena, para eles tentarem resistir. Ou se tiver alguém, né, algum áureo vinculado ao Obaluayê, de repente tem uma chance e tudo mais. Mas se não forem eles que estiverem sendo encantados, eles não vão de repente lidar exatamente com a Yara, mas eles podem impedir a pessoa de entrar, né, na água e tudo mais. Enfim, então o que eu quero dizer com isso? Todas as criaturas mostradas aqui, elas vão ter uma dessas duas apresentações. Ou elas vão ter essa questão do sistema, com os dados, ou vai ser só uma descrição que o resto vai ficar por sua conta. É mais narrativo do que jogada de dados, né? Então, tem várias criaturas aqui. Eu citei duas, né, para vocês, mas tem mapinguari, tem boto, tem boitatá, corpo seco, olha só, vou mostrar mais uns desenhos. E várias delas, olha, por exemplo, aqui corpo seco, também não tem os dados de complicação, né? As que tem, eles vão dizer aqui no texto quais são as complicações, né? Olha, mula sem cabeça, por exemplo, olha, são 2 complicações, e assim vai. Dona Jansa, e lendas que são diferentes, né? Diferente, por exemplo, eu sou de Belém, então várias aqui eu conheço, mas Dona Jansa nunca ouvi falar, deve ser de outra parte do país, né? Já a boitatá, Saci, lenda do caboclo, esse aqui acordador, também não conheço. Então tem lendas de diversas partes do país, com certeza você vai identificar as que forem da sua região, né? E tem bastante coisa aqui, olha, lenda do Egum, Muraquitã, Negro d'Água, Cuca, né? Mãe Douro, Capelobo, vários tipos de... E aqui a gente está falando só dos inimigos, né? Dos obstáculos sobrenaturais, sem esquecer o que a gente já falou antes, né? A questão das volantes, do capitão do mato, enfim, dos capatazes. Tem diversas possibilidades de obstáculos para os seus personagens suplantarem nos causos, né? Dependendo da pegada que você queira dar para o jogo. Se você quiser algo mais fantástico, beleza. Se você quiser algo mais pé no chão, você tem inimigos que não são sobrenaturais, vamos colocar dessa forma, né? Ah, sim, e o livro fecha aqui com o Caipora, que é uma parte também da ilustração que abre o capítulo, né? Deixa eu só mostrar aqui a ilustração completa para vocês. E essas são as lendas, né? Ou seja, é a parte do bestiário, vamos colocar dessa forma. Em seguida, a gente vai ter os boatos das capitanias. Ou seja, o que seriam isso? Ganchos de aventura, possibilidades, ideias, né, para você usar ou sortear. O livro traz aqui 8 boatos de cada uma das 5 capitanias que ele descreve aqui num dos primeiros capítulos que a gente comentou aqui na nossa série. Então, você pode escolher ou você pode rolar um D8 para sortear, né? Então, assim, tem várias, olha, boatos de Nova Lusitânia, aí tem a página todinha aqui com 8 opções, Baía de Todos os Santos também. Deixa eu ler um exemplo aqui para vocês, olha só. Um poderoso coronel de São Jorge do Ilhéus fez um pacto com alguma entidade misteriosa e então enterrou seu facão mata dentro. Agora ele é imortal, a não ser que seja atacado com seu próprio facão. Ou seja, um gancho, uma ideia para você inserir na sua campanha ou para seu início, né, de uma aventura, enfim. Então, vai ser isso. Vão ser 8 opções em cada uma das capitanias para você escolher a que mais for interessante para você, o que você achar mais legal, né? Enfim. Seguindo adiante, a gente vai ter, depois dessa parte dos boatos, o caos das bodas de sangue. Isso aqui é a aventura introdutória que o livro traz. Ou seja, você vai ter aqui 3 cenas, né? Com o objetivo de dar aquele start na sua campanha, né? Na sua série de causos. E aqui ele vai trazer uma história que trata de... Eu não vou dar muitos detalhes aqui, né? Enfim. Mas ela é uma história que trata de vingança, uma história que começa ali numa fazenda de cana-de-açúcar, né? De engenho de cana-de-açúcar. Então você pode usar... O livro vai trazer essas sugestões aqui para você. Tanto você pode usar essa história para fazer com que os seus personagens despertem, assim, entre aspas, né? Tenham o primeiro contato deles com os orixás que vão abençoá-los, ou eles já podem começar como abençoados e vão interferir na história de alguma maneira. Vai ter um casamento na fazenda, o casamento da filha do coronel e tal, e de repente acontece uma confusão, lá, um ataque na fazenda e tal, então a história gira mais ou menos em torno disso.
e os personagens vão precisar fazer algumas escolhas, né? Eles vão se aliar com quem está atacando, eles vão combater essas pessoas, o que os orixás deles têm a dizer a respeito do que está acontecendo ali e tal, qual é a visão que eles têm das pessoas, dos donos da fazenda, se eles estavam ali na condição de escravizados. Então, enfim, o jogo já vai começar trazendo algumas questões interessantes para os jogadores irem trabalhando, né, os personagens e tudo mais. A gente sabe que, às vezes, naquele início ali, os jogadores ainda não têm muita certeza de como é que eles vão interpretar os personagens e tal. Então eu acho que essa história, ela tem esse ponto positivo. Ela já coloca várias questões que vão meio que forçando, entre aspas, os jogadores a estabelecerem algumas premissas básicas do funcionamento, né, de como os personagens pensam, como os personagens agem, etc e tal. Então é uma aventura bem completa, ela vai ter 3 cenas, ela vai trazer aqui vários personagens, né, que são utilizados nessa aventura, né? Então ela vai trazer aqui várias informações também interessantes para você já ir construindo um background desses personagens e tudo mais, para dar mais cor para sua aventura, né? Para dar aquele gostinho de não ser uma aventura tão pronta assim, né? Você pode, claro, fazer as suas alterações ali, ajustar alguma coisa se você já conhece os jogadores, ou modificar alguma coisa na aventura para se adequar melhor com os orixás que eles escolherem, por exemplo. Mas eu acho que é uma aventura bem interessante para começar uma campanha e dar aquela primeira ideia, né, do que é o jogo. E para a gente fechar de fato o livro, a gente vai ter aqui nos apêndices, olha, a parte dos apêndices, a gente vai ter, acho que eu até já mostrei já, mas enfim, a ficha, né, do jogo, a roda de capoeira para você, de repente, imprimir ali e botar na mesa, né, para o pessoal poder jogar. E a gente vai ter aqui nas últimas páginas, olha, um exemplo de jogo. Ou seja, a transcrição de uma partida, né, ou uma parte de uma sessão, justamente para você tirar as últimas dúvidas. De repente você leu alguma coisa lá, não entendeu direito como é que funciona na prática. Eu achei bem didática essa parte aqui do exemplo de jogo, né? Ele vai, algumas dúvidas ou algumas questões que os jogadores podem confundir de início, eu acho que ele consegue abordar bem aqui nesse pedaço, para tirar as últimas dúvidas a respeito do sistema, muito embora ele não seja assim um sistema extremamente complicado, ele não é complicado. Mas assim, toda vez que a gente está começando um jogo novo, um sistema novo, a gente tem umas dificuldades normais, a gente ainda não gravou direito como é que tudo funciona. Então essa última parte aqui serve tanto para tirar as dúvidas, quanto para dar aquela revisão geral na prática de como é que funciona o sistema, beleza? E para a gente fechar mesmo, a gente vai ter aqui no finalzinho, na última página, várias indicações que o autor deixa aqui de outras obras que ele acha que estão relacionadas aqui com o Áureos ou que podem te dar novas ideias ou inspirações de jogo. Então ele coloca aqui só alguns exemplos. Livros, né? A Cor Púrpura, Deuses Americanos, Lendas Africanas dos Orixás, enfim. Autores, né, que você pode procurar, Domingos Sodré, Fábio Cabral, quadrinhos também, né, Orixás, do Alex Mir, Prometeia, do Alan Moore, né, outras obras, né, mapas que você pode consultar aqui, os quadros do Hector Caribé, são bem bacanas também, eu fui pesquisar por causa dessa indicação aqui, né, filmes, né, Amistad, Besouro, Herói Brasileiro, Cordão de Ouro, Pantera Negra, enfim, várias outras obras, né? Avatar, até ele colocou aqui animações, né? Avatar, a Lenda de Aang, indicações musicais e tal, outros jogos, enfim. Se você curtiu a pegada do Áureos, se você achou interessante, quer saber mais ou quer consultar outras obras que te ajudem a melhorar a sua compreensão do período e tornar o seu jogo mais legal, mais interessante, mais rico em detalhes, eu acho que essas indicações aqui vêm bem a calhar, beleza? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais um livro no canal, Áureos, Os Dançarinos da Lua. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem não conhecia o jogo, deixe nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam mais interessante, né? A gente vai trocando ideias aí. Vamos começar em breve uma outra série de jogos nacionais, que também sempre vão ter espaço aqui no canal. Mas essa a gente vai ficando por aqui. Eventualmente podemos voltar ao Áureos, né? Para abordar alguns aspectos específicos, fazer personagens, etc e tal. Aguardo aí as manifestações de vocês nos comentários, beleza? Então a gente se encontra na próxima resenha.